Amém. Quero compartilhar a palavra com vocês, mas antes de fazer isso, quero te desafiar a abraçar 3 pessoas. Levante do seu lugar, procure aí pessoas à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás. Dê um abraço em 3 pessoas, dê um sorriso. Abençoe a vida dessa pessoa, diga o quanto ele é amado, ela é amada. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Sinta-se amado com esse abraço, sinta-se amado com esse sorriso. Existem alguns pilares que o Senhor nos deu. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de palavra, de ensino, mas também é lugar de comunhão. E é por isso que nós não podemos vir a esse lugar, estar nesse lugar e sair daqui sem sequer dar um abraço, dar um sorriso e abençoar a vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas vêm aqui para compartilhar da palavra, para adorar o Senhor, mas vêm também para receber algo. E você sabia que você pode ser a resposta dessa coisa que a pessoa veio aqui buscar? Através de um abraço, de um sorriso seu, você pode trazer uma resposta de Deus sobre a vida de uma pessoa. Nós temos testemunho aqui de pessoas que foram curadas com esses abraços que nós damos aqui nesses momentos. Pessoas que entraram aqui com enfermidade, receberam um abraço e saíram daqui curados. Pessoas que vieram daqui buscando uma resposta de Deus, tinham perguntas, questionamentos, precisavam de uma resposta que era decisiva para a sua vida. E quando a pessoa deu um sorriso, um abraço, a pessoa falou: eu recebi uma resposta de Deus. Isso aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu dei um abraço a uma pessoa aqui no culto, e no final do culto a pessoa me procurou e falou assim: eu estava perguntando um monte de coisa de Deus, eu precisava de um monte de respostas. E só o abraço que você me deu, um abraço, já respondeu tudo que eu estava precisando. Foi uma resposta de Deus para a minha vida. Não falei uma palavra, só um abraço. Então entenda que isso pode ser uma resposta para a vida das pessoas e para a sua vida também. Se sinta amado, se sinta prestigiado pelo Senhor através desse abraço. Aqueles que nos visitam nessa noite, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, que você possa sentir à vontade nessa família. Quem nos visita hoje pela primeira vez, faz um sinalzinho assim, ó. Amém, queridos. Deus te abençoe, sejam bem-vindos. E vocês que nos visitam, nós temos um presente para te entregar. A Comunidade de Vida preparou um presente especial para você e nós queremos te entregar esse presente no final. Então, antes de ir embora, procure lá no final um pessoal que vai estar de colete verde, que eles vão entregar um presente especial para vocês, tá bom? É de vocês, foi preparado para vocês. Se vocês não pegarem, eu vou levar para mim, vou levar para casa. Então pega que o presentinho está preparado, separado para você com muito carinho. Amém? Hoje nós estamos continuando uma série de mensagens que começamos na semana passada com o tema Batalha na Mente. Você pode repetir isso comigo? Batalha na mente? Isso. Nós ensinamos na semana passada que existem muitos campos de batalha. O campo físico de batalhas, conhecemos aí campos físicos, onde guerras físicas acontecem, não só ligado à questão militar, civil, mas a questões pessoais também. Vemos esportes onde utilizam campos físicos para lutas, para batalhas em si. E então existem campos físicos onde batalhas acontecem. Mas não diferente, também existem campos espirituais onde muitas batalhas acontecem. E da mesma forma que existem campos físicos e campos espirituais, onde muitas batalhas estão acontecendo, inclusive nesse momento, existem também batalhas que acontecem na nossa mente, no campo da nossa mente. E na semana passada nós falamos que as batalhas mais difíceis de serem vencidas são as batalhas que acontecem na nossa mente. Às vezes nós temos desafios físicos e nós vencemos, rompemos. Às vezes temos desafios espirituais e nós rompemos, vencemos também. Mas muitas das vezes existem batalhas na nossa mente
que nós não conseguimos vencer. E a maioria dessas batalhas que nós não vencemos no nosso pensamento, na nossa mente, quando vamos perceber, nós também não conseguimos vencer no campo físico e nós também não conseguimos vencer no campo espiritual. Toda batalha, para ser vencida, primeiramente ela tem que ser vencida na mente. Se não vencermos a batalha na mente, não conseguiremos vencer no campo físico e não conseguiremos vencer também no campo espiritual. Pelo seguinte, se você está com uma dificuldade, se você está com uma preocupação, se você está com uma aflição em você, e você vai orar por aquele problema, por aquela aflição, se aquilo você não conseguiu vencer na sua mente, se na sua mente está dizendo que você vai perder para aquele problema, para aquela situação, que aquilo vai acabar com você, que aquilo vai te derrotar, a sua oração vai ser uma oração de derrota. Vai ser a oração que um dia um homem fez e falou: Senhor, pode levar o seu servo em paz, pode despedir seu servo em paz, que o seu servo já viu o que tinha de ver. Após haver batizado Jesus, apresentado Jesus no altar, o homem ora e fala: Senhor, pode levar o seu servo em paz, pode abençoar e levar o seu servo em paz, porque ele já viu tudo que tinha de ver. E então, quando não vencemos o problema na nossa mente, às vezes é assim que a gente ora, fazendo a oração da extrema-unção. Já ouviu falar nisso? Alguém lembra disso lá da origem da tradição católica, extrema-unção? Sabe o que acontece? Sabe o que é extrema-unção? É quando a pessoa já estava desenganada pela medicina e quando já não tinha mais jeito, e quando as pessoas viam que aquela pessoa ia morrer, elas chamavam o seu líder espiritual, chamavam o padre, no caso, e o padre ia lá e fazia a última oração pela vida daquela pessoa e liberava a extrema-unção sobre a vida daquela pessoa. E sabe o que acontecia? Quando o padre estava lá ainda, ou quando ele terminava de sair, a pessoa morria. Porque a oração era nesse propósito. Eles não convidavam os padres para irem lá orar e pedir para ser curado, pedir para Deus transformar aquela situação, aquela realidade. Não. A oração era ir lá para despedir aquela pessoa, para abençoar, para ela morrer em paz. Então o padre ia lá e fazia a oração da extrema-unção e a pessoa morria. E então, quando não vencemos a batalha na mente e nós vamos orar por aquele propósito, nós oramos sem fé. Nós oramos sem esperança, nós oramos sem convicção de que Deus pode e vai transformar a nossa vida. E nós acabamos fazendo uma oração de derrotado. Nós nos entregamos àquela derrota, nós nos entregamos àquela situação também na nossa oração. E quando nós oramos assim, nós não vencemos a batalha no mundo espiritual. E por consequência, você sai, por exemplo, vamos supor que esse problema é lá no seu trabalho. E então você está com aquilo na sua mente, você não vence isso na mente. Você ora e faz uma oração de derrotado. E então você vai para o seu trabalho, e quando você chega lá, você já chega sentindo que você é derrotado, pensando que você é derrotado, e já tendo orado pela sua derrota, abençoando a sua derrota. Qual vai ser o resultado físico lá no seu trabalho? Não pode ser diferente. Provavelmente você seja derrotado naquela situação, naquela área. E isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que o campo mais difícil de se vencer é na mente. Porque quando nós vencemos qualquer situação no campo da mente, nós vencemos também no mundo físico e nós vencemos também no mundo espiritual. E a psicologia fala isso, fala que nós somos o produto, o resultado daquilo que nós pensamos. E na medida que você vai gerando pensamentos, acumulando pensamentos na sua mente, as suas atitudes são diante daqueles pensamentos que você está gerando, que você está criando. E então quando você gera pensamentos de morte, quando você gera pensamentos de derrota, quando você gera pensamentos de aflição, os resultados serão exatamente diante daquilo que nós estamos pensando. Porque nós somos o produto, nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Por isso surgiu essa série de mensagens que é tão importante para nos fazer entender o que nós temos pensado, o que tem ocupado a nossa mente, o que tem nos preocupado e nos ensinar a vencer essas batalhas que acontecem na nossa mente todos os dias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lamentações de Jeremias. Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você. Capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
Então, os discípulos, por favor, olhem para a sua direita, para a sua esquerda. Se tiver alguém sem a Bíblia, divida, compartilhe. Ou se você trouxe, podemos te ajudar a encontrar o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O capítulo 3 é exatamente a terceira oração de lamentação que Jeremias fez ao Senhor em um determinado tempo que ele estava vivendo. Essa é a terceira lamentação, é a terceira oração, terceiro clamor através de uma lamentação que Jeremias fez através de um período que ele estava vivendo da sua vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Na semana passada, nós lemos o versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Semana passada nós conversamos sobre isso. Semana passada nós geramos aqui um entendimento básico para a gente poder, ao longo dessas outras semanas, ampliar e aprofundar esse entendimento. E hoje, além do versículo 21, eu quero chamar a sua atenção para algumas outras coisas que aconteceram aqui na vida de Jeremias. Olha comigo o seguinte, volta no versículo anterior. Nós lemos o 3:21. Olha o 3:20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A minha alma continuamente os recorda. E qual é o resultado da sua alma, das suas emoções, da sua mente, do seu coração? Ficar lembrando, ficar recordando de alguns episódios. Jeremias diz que o resultado é: a minha alma se abate dentro de mim. Quanto mais eu lembro dessas coisas, mais abatido eu sou. Quanto mais eu penso nisso, mais triste eu fico. Quanto mais isso está na minha mente, mais fraco eu fico. E a pergunta é exatamente essa. Jeremias fala aqui: a minha alma continuamente os recorda. Recorda de quê? De que Jeremias está falando? Olha o versículo anterior, o 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno ou do fel, dependendo da sua versão. Absinto é uma planta medicinal muito antiga que libera um sumo muito amargoso. E então Jeremias está dizendo que ele se lembra da sua aflição, ele se lembra da sua preocupação. E isso é tão forte que tem um resultado como se fosse um fel amargoso, algo muito amargoso dentro da sua alma. E então a pergunta é essa: a minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Se recorda de quê? Aqui no versículo 19 ele responde: se recorda das minhas aflições. E aqui ele está orando, no versículo 19 ele está orando, ele está pedindo ao Senhor: Senhor, lembra-te da minha aflição. Porque todo dia eu penso nisso, isso não sai da minha cabeça, isso não sai do meu coração, eu não consigo pensar em outra coisa. Lembra-te da minha aflição. E lembra que eu falei com vocês que a psicologia nos ensina isso, que nós somos o produto, o resultado daquilo que nós pensamos? E por causa desses pensamentos, por causa disso que Jeremias cultiva na sua cabeça, existe aqui um grande problema, existe um problema de comportamento, existe um problema de resultados, existe um problema de avanço, de conquista. Jeremias vai contraindo problemas em todas as áreas da sua vida por causa desse pensamento, por causa dessa aflição, por causa dessa questão que está entrando na sua cabeça, no seu coração e está o consumindo. E então Jeremias diz: eu não consigo pensar em outra coisa. Eu todos os dias, toda a hora, me lembro disso. A minha alma se lembra continuamente desses problemas, dessas aflições. O que é uma aflição? É algo que nos aflige. E o que é algo que nos aflige? Um problema persistente, um problema insistente, que é recorrente, se torna uma aflição. Começa com uma preocupação, começa com um simples problema, mas de repente se torna uma grande aflição, se torna uma grande angústia na sua vida. E então Jeremias começa com uma preocupação, começa com um simples problema que ele tinha que resolver. Mas aquilo toma uma proporção grande e vira uma aflição na sua vida.
Nós fizemos uma pesquisa e apresentamos aqui na semana passada. Entrevistamos 106 pessoas. E dessas 106 pessoas que nós entrevistamos, 30% delas disseram que a sua maior preocupação hoje é com os seus filhos e com a sua família. Dessas 106 pessoas, 20% disseram que a sua maior preocupação hoje é com a sua vida financeira, em função de dívidas que contraíram. E 17% dessas 106 pessoas disseram que a sua maior preocupação hoje é a sua vida profissional. Somando esses 3 pontos, preocupação com os filhos e com a família, preocupação com a vida financeira e preocupação com o futuro profissional, nós temos aqui 70% da nossa preocupação. Das 106 pessoas que responderam, 70% delas estão preocupadas com essas 3 questões. E então, assim como com Jeremias, começa com uma preocupação. Depois aquilo vira um problema, aquilo vira uma angústia, daqui a pouco aquilo vira uma aflição. E daqui a pouco aquilo se torna algo sem controle, com uma proporção imensa e sem controle nas nossas vidas. E entenda uma coisa, irmãos, isso é possível de acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu estou aqui usando para você o exemplo de Jeremias, um profeta, um homem de Deus, que nesse momento está se questionando, está reclamando, que existe uma aflição muito grande dentro dele e que ele não consegue pensar em outra coisa. A alma dele se lembra, e acaba sendo até involuntário, a alma dele se lembra, ele não diz que eu me lembro continuamente disso, ele fala, minha alma se lembra, se recorda disso continuamente, e isso a cada dia causa abatimento, causa fraqueza, causa esfriamento dentro de mim. E eu quero mostrar a você quem é esse Jeremias quando está passando por esse momento. Quando tem um problema que foge do controle, se torna uma aflição, se torna uma preocupação. Eu quero te mostrar o discurso desse Jeremias. Eu quero te mostrar o vocabulário desse Jeremias. Eu quero mostrar para você o comportamento de um homem de Deus quando está tomado por uma aflição, quando está tomado por um problema que ele não consegue tirar da sua mente e quando não consegue tirar do seu coração. Embora seja um profeta, embora seja um homem de Deus, mas olha o que a angústia desse problema pode fazer com esse homem. Olha aqui comigo no capítulo 3, no versículo 1. Olha como que Jeremias inicia essa sua terceira lamentação, essa sua terceira oração diante de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e fez andar em trevas e não na luz. Deveras eu volver contra mim a mão. Volveu contra mim a mão. E continuou todo dia. O Senhor estendeu a mão contra Jeremias. E continuou todo dia com a sua mão estendida contra ele. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, a qual já não posso mais sair, fugir. Agravou-me com grilhões de bronze, me prendeu com grilhões, com cadeias de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não me ouve, não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como o urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Ele preparou o seu arco e me pôs como alvo da sua flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção era essa todo dia, de me escarnecer. Fartou-me de amargura, saciou-me de fel, de absinto, de coisa amargosa. Fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Olha a situação desse homem. Por causa desses pensamentos, por causa desse problema,
por causa dessa aflição que estava na sua alma. Estou falando de um homem que tinha experiência com Deus. Estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Estou falando de um homem, de um profeta muito usado pelo Senhor para mudar situações, realidades, para profetizar. Um homem que via milagres do Senhor diante dos seus próprios olhos. E esse é o testemunho da sua vida, essa é a impressão, esse é o relatório que Jeremias tem nesse momento, que ele está tomado por essa aflição, por esses pensamentos, por essa preocupação na sua mente. Esse é o relatório que Jeremias tem do seu próprio Deus. Como se Deus fosse o seu carrasco, como se Deus estivesse o perseguindo, como se Deus estivesse trabalhando contra ele. Ele falou: Deus está estendendo a sua mão contra mim. Deus está me cercando. Deus está trabalhando contra a minha vida. Esse é o relatório de um homem que tinha intimidade com Deus, mas porque estava passando por um grande problema. Um problema na sua mente, não era um problema externo, era um problema na sua mente. Ele disse aqui: a minha alma está se recordando toda hora de uma preocupação, de uma aflição. E isso tem causado abatimento diante de mim. E imagina aqui o relatório que Jeremias traz do seu próprio Deus. Isso é o que Jeremias fala de Deus. Agora imagina se você sentasse para conversar com Jeremias e ouvisse ele dar um relatório da esposa dele nesse tempo. Imagina o que ele ia falar da mulher dele. Imagina o que ele ia falar do trabalho dele. Imagina o que Jeremias ia falar do seu patrão. Imagina o que Jeremias ia falar da sua igreja. Imagina o que Jeremias ia falar do seu pastor, quando ele fosse ouvido nesse momento de aflição, nesse momento de angústia. E é muitas das vezes exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Nós vivemos momentos de angústias, vivemos momentos de aflição, e somos pegos muitas das vezes naquele momento. E naquele momento nós começamos a preparar relatórios, que fulano não presta, que tal lugar não presta, que tal situação não presta, porque a minha vida está assim por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso, por causa daquilo. Todo mundo é culpado da sua vida. Todo mundo é responsável pelo que ele está vivendo, menos ele. Mas ele admite, ele confessa: tem um problema dentro de mim. Eu não estou conseguindo controlar o meu pensamento. A minha alma está automática, ela está recordando automaticamente de uma situação, de uma aflição. E eu não consigo controlar a minha mente. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Olha só o que Jeremias diz aqui logo a seguir no versículo 18. E então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Queridos, presta atenção nessa frase, que ela é muito séria. Já pereceu. Você sabe o que é perecer? Deixar de viver, morrer. E Jeremias diz: já morreu a minha glória. E pior do que isso, já morreu a minha esperança no Senhor. A situação que ele estava vivendo era tão grave. O problema dentro da sua mente era tão grave, que havia matado a sua esperança e matado a sua fé. E eu não estou dizendo de uma pessoa comum. Eu não estou dizendo de uma simples pessoa da sociedade. Eu estou falando de um profeta do Deus Altíssimo, que tinha uma tremenda experiência, uma tremenda caminhada com o Senhor. Esse homem sentiu que a sua esperança, sentiu que a fé que ele tinha no Senhor estava morrendo. E ele confessa: da forma que eu estou vivendo, não dá mais para viver. Porque a minha alma se lembra continuamente desses problemas, desses pensamentos, dessa aflição. E chegou a tal ponto que essa impressão que eu tenho do meu próprio Deus, imagina do mundo à sua volta a impressão que ele tinha. E chegou a tal ponto que a minha esperança no Senhor morreu. E muitas das vezes, por causa de problemas, de situações, nós também nos enfraquecemos na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Esquecemos dos sonhos, das promessas que o Senhor nos fez. Esquecemos do relacionamento que temos com Ele. Esquecemos do quanto temos acesso à Sua presença. Esquecemos de tudo que nós construímos juntos com o Senhor diante de um relacionamento. E era exatamente isso que nesse momento Jeremias estava vivendo.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Jeremias confessa, quando ele reconhece que está acontecendo isso aqui sobre a sua vida, ele toma uma decisão que revoluciona a sua vida. Jeremias, aqui no versículo 21, que foi o versículo que lemos na semana passada, ele usa essa expressão para dizer: eu não aguento mais viver dessa forma. Eu preciso que aconteça algo na minha vida, porque até a minha esperança no Senhor morreu. Eu não aguento mais isso. E aqui no versículo 21, começa uma revolução, dá início, dá start a um novo tempo na vida de Jeremias. E é isso, exatamente isso que nós viemos aqui buscar nessa série de mensagens. Essa revolução para a nossa mente, essa revolução para os nossos pensamentos, que vão também, por consequência, revolucionar as nossas vidas. E então Jeremias diz, no versículo 21, eu já estou cansado que a minha mente traga essas coisas que tem me abatido. Eu já estou cansado de viver nessa aflição. E no versículo 21 ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias toma uma decisão, fala, de hoje em diante, eu estou cansado de viver dessa forma. De hoje em diante eu quero mudar o meu pensamento, porque mudando o meu pensamento, eu creio que o mundo que está à minha volta vai mudar também. Você lembra do relatório que Jeremias tinha do seu próprio Deus? Quando ele estava pensando nos seus problemas, nas suas aflições? Mas quando ele decide aqui no versículo 21, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Uma decisão é tomada dentro de Jeremias. E ele decide, não dá para viver assim. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero falar diferente. Eu quero enxergar o mundo diferente. Eu quero resultados diferentes na minha vida. Mas antes de mudar o mundo que está à sua volta, Jeremias decide mudar o seu pensamento. Jeremias decide vencer a batalha que está na mente, para depois vencer a batalha espiritual e depois vencer a batalha física. E preste atenção no que eu comecei a explicar a você hoje, logo no início da mensagem. Existem 3 campos de batalhas, pelo menos. Existe o físico, o espiritual e a batalha na mente. Jeremias estava perdendo uma batalha na sua mente. Ele estava dizendo, a minha alma continuamente se recorda da aflição e por isso eu estou abatido. Consequentemente, Jeremias estava com um problema no seu mundo físico também. E era por isso que ele estava com essa angústia, com essa preocupação. E ele não conseguia vencer o problema físico. E preste atenção que Jeremias contraiu um grande problema espiritual. Ele começou a perder uma grande batalha no mundo espiritual, quando ele traz um relatório do seu próprio Deus como se fosse o seu próprio carrasco, aquele que estava o perseguindo, aquele que estava o matando, aquele que estava fazendo maldade sobre a sua vida. Esse era o relatório que Jeremias tinha do seu próprio Deus. Mas então, chega o dia, chega um momento que uma chave é virada na mente de Jeremias, que uma revolução acontece nele, que uma explosão acontece de dentro para fora na vida de Jeremias. E então ele produz esse versículo, esse pensamento, esse sentimento aqui. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Agora, com muita alegria, com muita satisfação, eu te convido a olhar o versículo 22 e conhecer o mesmo Jeremias, mas o comportamento desse novo Jeremias, a partir dessa mudança, dessa transformação, dessa gestão nos seus pensamentos. Venha conhecer comigo esse mesmo Jeremias a partir do versículo 22. Olha o que esse mesmo homem diz após uma decisão tomada na sua vida. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O Senhor é a minha porção. O Senhor é bom. E o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. A porção do Senhor é grande para a minha vida e para a minha alma. Grande é a fidelidade do Senhor para a minha vida. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias são infinitas, não têm fim, se renovam a cada manhã. Esse é o discurso do mesmo homem, mas agora com uma decisão tomada sobre a sua vida. É o mesmo Jeremias, passando pelo mesmo problema, vivendo a mesma situação. Mas quando ele vence a batalha na sua mente, o seu mundo muda. O mundo que está ao seu redor muda automaticamente. E então, quando há uma mudança no seu interior, há uma mudança no mundo físico e há uma mudança no mundo espiritual. E agora nós estamos aqui vendo há pouco tempo um Jeremias cheio de lamentação. Um Jeremias que ninguém prestava, nem mesmo o seu Deus, ninguém valia nada. Que o seu Deus era o seu carrasco. E acontece uma virada de uma chave dentro da mente desse cara. E quando acontece essa transformação dentro da mente desse cara, o mundo que está ao seu redor muda. E ele passa a dizer que esse Deus é o Deus que tem dispensado misericórdia sobre a sua vida. É um Deus bondoso, é um Deus fiel, e é um Deus que tem misericórdia infinita dispensada sobre a vida dele. E ele começa a expressar a sua gratidão, ele começa a expressar a sua fé, e ele começa a expressar a sua alegria ao Senhor. Mas lembra você, ele ainda estava passando pelo mesmo problema, ele ainda estava passando pela mesma dificuldade. E a pergunta é, o que é que mudou em Jeremias? A decisão de mudar os seus pensamentos, de não permitir a sua mente, de não permitir a sua alma, de ficar se recordando e trazendo a todo momento aquelas preocupações e aquelas angústias. Para vocês que participaram da pesquisa que nós fizemos, e para vocês que também não participaram, mas têm hoje uma grande preocupação na sua vida, tome a decisão que Jeremias tomou na sua vida. Tome essa mesma decisão, irmãos. Não permita que esse problema esteja tomando conta do seu pensamento. Não permita que a sua alma viva recordando desse pensamento a todo momento. Não permita que o pensamento desses problemas governem a sua vida. Tome uma decisão na sua vida. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Você precisa trazer à sua mente o que pode te dar esperança. Você precisa trazer à sua mente as promessas do Senhor para você. Você precisa trazer à sua mente as possibilidades que o Senhor tem de fazer, de transformar, de realizar sobre a sua vida. Talvez você está com um problema no casamento e a tendência, como falamos na semana passada, é ser pessimista e olhar sempre para o pior. Às vezes você está com um problema na sua vida profissional, financeira, e a tendência é você olhar sempre com os piores olhos, achando que vai acontecer tudo de mal, de pior. Na verdade, o que nós estamos aprendendo aqui é que nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa visão, que o mundo que está ao nosso redor automaticamente vai mudar. O Deus que era o seu carrasco se torna no Deus fiel, se torna no Deus que guarda, se torna no Deus que abençoa, se torna no Deus que protege. E a pergunta é essa: Deus mudou? Não, Deus não mudou. A Bíblia diz que o nosso Deus não muda, o nosso Deus é imutável. Quem mudou foi Jeremias. O que mudou foi o pensamento de Jeremias. Muitas das vezes você reclama da sua casa, você reclama do seu casamento, você reclama da sua esposa, do seu esposo, você reclama do seu trabalho, você reclama do seu salário, você reclama da sua igreja, do seu pastor, da sua rua, você reclama dos governantes, mas na verdade não é nada disso que está ruim. Tirando os governantes, não é nada disso que está ruim. Somos nós que não estamos bem. E quando nós não estamos bem, nós colocamos a culpa em todo mundo. Nós queremos terceirizar a responsabilidade dos problemas, das aflições que nós temos vivido, das angústias que nós estamos colhendo. E nós colocamos culpa em todo mundo, nós distribuímos culpa para todo mundo. E chega a ponto de distribuir culpa para o próprio Deus. Mas quando nós mudamos o nosso pensamento, resolvemos fazer uma gestão do pensamento, resolvemos mudar o nosso pensamento, o nosso mundo muda. E talvez não aconteça nem tanta mudança física assim, mas a forma de enxergarmos esse mundo muda. Ao invés de ficar reclamando do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo, do seu trabalho, do seu salário,
e de tantas coisas que nós reclamamos no dia a dia, se ocupe em transformar o seu pensamento. Se ocupe em trazer à memória o que te dá esperança. Se tem coisas dentro da sua casa, da sua família, que estão desagradando você, desalegrando você, mas eu imagino que tem coisas ali que podem te abençoar, te alegrar. Se não tem, profetiza, traga à sua memória aquilo que você sonha para o seu casamento, aquilo que você sonha para a sua família. Talvez tenham coisas dentro do seu trabalho que te desagradam, e ao invés de ficar remoendo, pensando naquilo todo dia, toda hora, pense em coisas boas, profetize coisas boas, sonhe coisas boas para o seu trabalho, para a sua vida profissional. Talvez o seu filho te decepcionou em alguma área, e talvez ao invés de ficar cultivando essa decepção, mantendo essa decepção dentro de você, pense nas coisas boas que o seu filho já fez, ou sonhe nas coisas boas que ele pode fazer. A decisão é sua, irmãos. Vai ficar remoendo, vai ficar trabalhando, vai ficar comendo e bebendo esse fel amargo todos os dias, ou pode então sonhar e profetizar aquilo que dá esperança, e a sua vida ser transformada, e o seu mundo à sua volta ser transformado através de uma mudança de pensamento. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa série de mensagens, quer transformar a nossa mente, o nosso pensamento, para que através disso haja uma revolução na nossa vida e no mundo que está à nossa volta. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse é o objetivo dessa série de mensagens. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, quero chamar os ministros para podermos adorar o Senhor. E nessa noite eu quero orar ao Senhor e pedir essa realidade pela sua vida, sobre a sua vida. Talvez existam pessoas que estejam aqui nessa noite com esse sentimento, falando assim: cara, eu não aguento mais viver desse jeito. Pensamentos estão me afligindo, preocupações estão tomando conta da minha mente, do meu coração. Eu tenho vivido uma vida de angústia, eu não aguento mais viver assim. A minha paz foi roubada, Jeremias falou. Eu não tenho mais paz, a minha paz foi roubada. E a esperança que eu tinha no Senhor pereceu, morreu. Jeremias, ele faz um levantamento, ele reconhece o que ele está passando, mas ele confessa isso tudo ao Senhor. E após essa confissão, Jeremias toma uma decisão, ele fala: eu preciso transformar isso na minha vida. E qual foi a forma que Jeremias encontrou de transformar a sua vida? Mudando o seu pensamento. E então Jeremias decide: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E é tão forte, é tão poderoso, queridos, isso que nós estamos aprendendo, estudando aqui. A mudança de pensamento tem o poder de mudar você. Fala assim: a mudança de pensamento tem o poder de me mudar, de me transformar. E mais do que isso, a mudança no meu pensamento tem o poder de transformar o mundo à minha volta. Você tem noção do que é isso, irmãos? Uma mudança que você sonha, uma transformação que você sonha, uma resposta que você busca para a sua vida. E uma mudança que você busca para um mundo que está à sua volta pode estar condicionado a uma mudança de pensamento. Pode estar condicionado a uma mudança de algo que Deus quer fazer dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E então a transformação pode acontecer na sua vida. E a transformação pode acontecer no seu mundo. O próprio Deus de Jeremias mudou a partir do momento que Jeremias muda o seu pensamento. Mas nós entendemos que não foi o Deus que mudou, mas a visão que Jeremias tinha desse próprio Deus. Eu arrisco dizer aqui, meus irmãos, o seu casamento não está tão ruim assim. A sua saúde não está tão ruim assim. O seu trabalho não está tão ruim assim. O seu salário não está tão ruim assim. Os seus relacionamentos não estão tão ruins assim. Eu arrisco dizer isso aqui no seu altar, nesse altar. O que está ruim é o seu pensamento. O que está ruim é a gestão da sua alma, a gestão dos seus pensamentos.
E a mudança que precisa acontecer não está nas pessoas, não está no mundo ao seu redor. A mudança que precisa acontecer está em você, na sua mente, no seu coração. Precisa haver uma transformação na sua mente e no seu coração. Precisa acontecer uma explosão no seu interior e uma decisão ser tomada, uma decisão convicta, genuína, verdadeira. Eu preciso mudar os meus pensamentos e eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Vamos adorar o Senhor e logo em seguida eu quero orar com você e pedir ao Senhor para que te abençoe e te oriente a fazer a gestão dos seus pensamentos e trazer à sua memória o que te dá esperança. Não me guio por vista, mas pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom, em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Pelo que você me diz, meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom, em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom, em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti, Jesus. Eu confio em ti. Eu espero por
pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom, em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti, Jesus, Jesus. Eu confio em ti. Você pode declarar isso, mesmo que seja profeticamente. Que você não é guiado pelos seus pensamentos, mas que você é guiado pelos pensamentos do Senhor. E a palavra diz que os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então declare agora com fé no seu coração. Coloque a mão sobre a sua mente, comece a profetizar sobre ela. Coloque uma mão na sua mente e outra no seu coração, e comece a profetizar agora. Comece a profetizar agora. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam. Oh, teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Nós trazemos à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Nós trazemos à memória.